professor Carlos Eduardo e nós vamos falar sobre o relatório resumido de execução orçamentária do período de janeiro a março de 2021, com o tema Seguridade Social, com ênfase na Previdência Social. No nosso blog, nos anos anteriores, nós publicamos sempre uma matéria sobre a questão da Seguridade Social, com ênfase na Previdência. Em 2019, nós publicamos a Previdência inserida na Seguridade Social, quebrando o mito da Previdência superavitária. Em 2020, voltamos a falar sobre o assunto, falando sobre o déficit previdenciário nos assusta como um fantasma. E neste ano de 2021, nós publicamos o fantasma da Previdência ganha um novo aliado, o fantasma da assistência social, devido ao grande gasto ocorrido no ano de 2020 com relação à assistência por causa da crise sanitária que assolou o nosso país e o mundo como um todo. Então, buscando lá o relatório resumido, nós vamos comparar essa questão da Seguridade Social nos últimos anos, com o mesmo período, de janeiro a março. A nossa metodologia, explicando aí para os amigos que não leram os outros artigos, a gente sempre compara receitas e despesas próprias. Por exemplo, receita do regime geral com despesas do regime geral. Receitas do regime próprio, os servidores com as despesas do regime próprio. Pensão dos militares com as despesas dos pensionistas. E as demais receitas, as receitas do COFINS, da contribuição social do lucro líquido e outros, com as despesas de saúde e assistência social, incluindo aqui seguro-desemprego, abono salarial e demais despesas. Então a gente usou essa metodologia e vamos fazer uma análise sobre ela. Então, primeiramente, nós vamos falar sobre a questão da assistência social. A assistência social, a gente separa aqui a receita com as despesas que eu acabei de apontar. Então, nós vamos aqui comparar a receita de 2020 com a receita de 2021. Teve um aumento significativo. E as despesas também. Mas o que importa aqui para a gente é o resultado. Quando a gente compara essas receitas com essas despesas, nós vimos que o ano passado, que ainda não tínhamos ainda o impacto da pandemia, porque a pandemia só começou a dar um impacto nas contas e na rotina da sociedade a partir de meados de março, mais para o final de março. Então, como nós estamos falando de janeiro a março, nós tivemos muito pouco ou nenhum impacto aqui nas contas de 2020. Tivemos um superávit de 30 bilhões de reais. Esse ano, com todo o impacto da pandemia, nós tivemos um superávit, utilizando a mesma metodologia, de 37 bilhões de reais. Um aumento significativo de 23,7% de superávit na questão da assistência. Seguindo, olhando só agora para a área de saúde, interessante a gente fazer esse comparativo. Quando a gente olha aqui na coluna da esquerda, nós temos um período, de janeiro a março, como já falei. A informação dessa coluna de qual o valor mínimo a ser gasto no final do ano, de acordo com a lei brasileira. E neste período, de janeiro a março, qual foi o valor da despesa executada com um percentual? O percentual dessa despesa executada sobre o limite que tem que ser gasto no final do ano. Então nós verificamos que em 2020, ainda sem o impacto, nós gastamos 26,10 bilhões de reais na saúde, que significava 21,5% sobre o total da obrigatoriedade. Nesse ano de 2021, nós temos que gastar 123 bilhões no final do ano, já gastamos 32, 25,9%. Ou seja, nós tivemos um aumento de em torno de 6 bilhões de reais. Mesmo assim, esse aumento de valores absoluto e de percentual não impactou o resultado da assistência com a saúde, como nós vimos no slide anterior. Então, mesmo com o aumento, nós tivemos aí, ao comparar as demais receitas com as despesas de saúde e assistência, um superávit aumentando 23%. Então, a gente pode ver aqui que, ao longo da história, nós nunca gastamos tanto com saúde, em termos absolutos ou percentualmente. 25,9% no primeiro trimestre, o ano passado 21,5%, 2019 17,9%, 2018 18,6%, 20, 22, 23, quer dizer, nunca se gastou tanto com saúde.
Dando prosseguimento agora, vamos falar da outra parte, a última parte do tripé da Seguridade, que é a Previdência. Nós vamos falar primeiramente sobre o regime geral, depois sobre o regime próprio e por último vamos falar sobre a pensão dos militares. Então, no regime geral, nós temos uma receita de 2021 e 2020 que teve um aumento de 4,9. Aqui que é o importante mostrar que a despesa ela aumentou na mesma proporção da receita, 4,9 com 4,8. Tá? Então, a participação da receita sobre a despesa, ela se manteve em equilíbrio, de 65,25 para 65,30. Então, mesmo tendo um aumento em termos absolutos do déficit, nós conseguimos manter o percentual. Isso foi muito importante, porque 2019 para 2020, esse resultado, desculpe, de 2020 sobre 2019, nós aumentamos 23,5% a questão da Previdência, até porque a arrecadação foi muito diferente. Vários descontos foram dados na CEFIP para as empresas no pagamento da Previdência. Então, nessa questão de 2020 para 2019, com um aumento de 23,5%, em 2021 a gente equilibrar isso é um sinal bastante positivo. Quando a gente vai para o regime próprio da Previdência, nós vimos que a receita aumentou 13% e a despesa se manteve em equilíbrio, tá? Sendo que o percentual de participação da receita sobre a despesa, de 39%, foi para quase 45%. O déficit, quando a gente olha o resultado, ainda é muito grande, mas a tendência, né, de ir reduzindo isso com o tempo, isso é muito importante, essa sinalização é muito importante. E no nosso artigo desse ano, a gente já tinha demonstrado que a redução, tive uma redução do déficit em 6,1% em 2020 para 2019. E essa tendência de redução continua no ano de 2021. E por último, a pensão dos militares, que nós tivemos um aumento da receita, né, comparando esse período com o ano passado, de 95%, quase 95%, e um aumento da despesa de 4,2%, fazendo com que a participação da receita sobre a despesa subisse de 8,5% para quase 16%. O déficit, né, é grande? É grande. A participação ainda é muito pequena? É muito pequena. Mas o importante é que esse aumento da receita sobre a despesa, né, essa redução do déficit, ela vem diminuindo com o tempo. Isso a gente já tinha apontado no nosso artigo, que tinha sido reduzido em quase 17% de 2020 para 2019, e esse número aqui mostra também essa tendência de redução. E a Seguridade Social no ano de 2019 deu um déficit para a sociedade de 211,9 bilhões de reais. O ano passado foi totalmente atípico, com um déficit de 651 bilhões. Vocês podem ver lá nos artigos informados lá na inicial do nosso bate-papo, que foi de 651, um número absurdo, mas a pandemia responde a isso, a necessidade de se gastar. E de janeiro a março, nós temos 34,5 bilhões de reais de déficit da Seguridade toda, que se os números do primeiro trimestre se perpetuar durante o ano, essa tendência, nós vamos ter um déficit muito menor ainda do que foi 2019. Era isso que eu queria mostrar para vocês, os números oficiais do Tesouro sendo analisados e explicados. Até a próxima, um abraço a todos.